Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos codificar a árvore AVL. Se você tem acompanhado, nas aulas anteriores nós conversamos e codificamos os principais métodos da árvore binária. A árvore AVL nada mais é do que uma árvore binária, certo? Porém, ela tem o balanceamento. Para efeitos didáticos, o que eu fiz? Eu criei um novo código no GitHub, até para a gente separar a árvore binária que não possui balanceamento da árvore AVL que possui balanceamento, para que você consiga estudar e até mesmo comparar as duas versões da árvore para efeitos didáticos, beleza? Então, a partir de agora, eu vou te mostrar os principais métodos da árvore AVL. Vamos para a nossa aula, então? Então, pessoal, vamos começar aqui, ó. A primeira coisa é mostrar para vocês que o código está lá no Git. Então, você pode vir aqui clonar o nosso projeto e faça isso, por favor, faça download desse código, verifique, rode ele na sua máquina, porque só assim você vai aprender. Por mais que eu te explique os principais métodos aqui, você não vai conseguir absorver tanto quanto, por exemplo, você fazer um debug de alguma dessas funções. Outra coisa que nós não podemos deixar de lado é, nós precisamos sempre da teoria, nós precisamos ter a teoria clara na nossa cabeça para a gente sentar para codificar, senão a gente não consegue. E uma outra ferramenta que eu gosto muito é o desenho, porque o desenho clareia a solução para a gente, clareia o problema, então facilita a nossa solução, ok? Então vamos lá, pessoal. O que é uma árvore AVL? Uma árvore AVL nada mais é do que uma árvore binária balanceada. E o problema do balanceamento ele acontece quando nós temos algum nó que tem o fator de balanceamento maior ou igual a 2 em módulo, certo? Quando isso acontece de algum dos nós dessa árvore aqui, por exemplo, ter o fator de balanceamento maior que mais 2, maior ou igual, né? Ou menor ou igual a menos 2, nós precisamos corrigir essa árvore. E nós temos dois métodos, que é o método lá do Adelson, o Velkes e o Landes, né? Que foram os criadores desse método, que são eles então. O primeiro caso é quando você tem um padrão direita, direita ou esquerda, esquerda, ou seja, que a gente chama aqui de mais, mais ou menos, menos, beleza? Quando você estiver diante dessa situação, você vai fazer uma única rotação que é Q sobre P. Por que eu faço questão de relembrar aqui? Porque na hora de criar o nosso código, nós vamos ter que ter claro na nossa cabeça que nós precisamos de conhecer, então, o Q e conhecer o P. Porque sem esses dois elementos, nós não conseguimos avançar. E o outro caso que nós podemos deparar com ele é quando nós estamos diante do padrão de mais ou menos, ou seja, esquerda, direita ou direita, esquerda. Tanto faz. Tanto faz se você está no mais, mais ou menos, menos, você vai fazer uma rotação. Ou, se você está no mais ou menos ou mais, você vai corrigir esse problema com duas rotações, que são R sobre Q e R sobre P. Então, pessoal, na aula de hoje eu vou abordar com vocês esse caso em que nós precisamos de fazer uma rotação. Aqui eu coloquei uma imagem que, na verdade, é um resumo de tudo isso, né? Mas a gente pode vir aqui no material e relembrar esse processo. Então, eu tenho essa seguinte árvore original e ninguém está desbalanceado. Quando chega o elemento 7, eu causei um desbalanceamento aqui no elemento 20. Então, um primeiro ponto que tem que ficar claro para a gente. Antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos calcular o fator de balanceamento dos nós. Então, você vai ver que uma das primeiras funções que eu vou te mostrar vai ser essa. Eu preciso dela pronta para seguir em frente. Então, uma vez que eu calculei os fatores de balanceamento, eu consigo agora identificar com o olho aqui, ó, quem é que desbalanceou. É esse elemento aqui. E aí, na teoria, nós combinamos que o cara que foi desbalanceado, nós vamos batizá-lo de P, beleza? Eu vou tratar o P agora, o elemento 20, como sendo P. Ele desbalanceou. Na sequência, nós temos que identificar quem é o Q.
A variável Q vai ser o elemento em que o 7 entrou do lado dele. Então, a pergunta é, o 7 entrou no filho esquerdo de P ou no filho direito de P? No filho esquerdo. Então, se esse é o P, esse aqui é o elemento Q, certo? Nesse caso, eu não preciso calcular quem é o R, mas se eu precisasse, a pergunta ia ser a mesma. O 7 entrou do lado esquerdo ou direito do elemento Q? Nesse caso aqui, entrou à esquerda, então seria o R, seria o 8. Mas eu não faço o R aqui, beleza? Agora que eu tenho o P e o Q, eu posso sim fazer a minha rotação. Então, vamos voltar. Nós precisamos de uma função que calcula o fator de balanceamento, nós precisamos de uma função que identifica quem é o elemento P, e eu preciso também de uma função que identifique para mim quem é o elemento Q. Uma vez que eu tenho isso na mão, eu posso fazer a rotação, que é o quê? Rotacionar Q sobre P. E aí, pessoal, aqui no slide facilita, né? É como se eu estivesse puxando esse cara aqui para cima, ó. Então, olha só como ficou o desenho. Ficou errado, não ficou? Porque uma árvore binária não pode ter 3 filhos. Então, você vê aqui com o próprio olho que o 17 está no lugar errado. Agora, eu preciso recolocar o 17. Como eu sei que o 17 é maior do que Q e menor do que P, então ele vai entrar aqui, ó. Pronto, corrigi a minha árvore. E assim, a gente finaliza o nosso processo. E aí a gente pode voltar agora para o código e mergulhar lá. Então vamos lá. A primeira função que eu vou te mostrar aqui é a função que executa o balanceamento. Vamos ver como que nós pensamos nela aqui, ó. Então, pessoal, a executa balanceamento, ela faz exatamente essa introdução aqui que nós conversamos, ó. Ou seja, uma vez que eu tenho o elemento que desbalanceou, que é o meu P, e eu também tenho o meu nó Q, eu posso decidir, ou melhor, identificar se eu estou neste caso ou neste caso, concorda comigo? Então, essa função executa balanceamento vai fazer exatamente isso. Por isso, eu fiz um breve algoritmo aqui que é encontra quem desbalanceou, que é o P, encontra o Q, e aí eu vou decidir se eu estou no mais, menos, mais ou menos ou mais. E eu chamo as respectivas funções. Vamos ver a nossa primeira função aqui, então? Olha ela aqui, ó. Eu recebo como parâmetro o nó que entrou. Lembre-se que, originalmente, a nossa árvore ela não está desequilibrada. Ela só vai ficar desequilibrada quando eu coloco um novo item ali dentro ou quando eu retiro algum item ali dentro, tá? Então, esse nome aqui eu concordo com você. Ó. Talvez poderia ser aqui, entrou ou saiu. Tá? Poderia mudar esse nome aqui, ó. Mas para não ficar entrou ou saiu, eu vou deixar somente aqui, ó, a variável chamando entrou, para me lembrar que chegou um determinado nó e estragou o meu balanceamento da árvore, tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer é identificar quem é o elemento P, ou seja, quem que desbalanceou aí dentro. Esse cara que ficou com menos 2 ou mais 2 é o meu P. Então, perceba que eu estou atribuindo, eu estou delegando um monte de coisa para essa função aqui, ó, getP, porque nós não construímos ela ainda. Então, eu estou supondo que já está pronta. Mas eu vou fazer o top-down, né? Nós vamos construir essa função aqui, depois a gente constrói as outras que nós precisamos, tá? Então, uma vez que eu tenho P, eu posso verificar, olha, o P é diferente de nulo, ou seja, getP vai entrar na minha árvore e buscar o elemento que tem menos 2 ou mais 2. Se ela mergulhar lá dentro da minha árvore e não achar ninguém, ela vai retornar nulo. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, se o retorno ali daquela função for diferente de nulo, quer dizer que tem alguém desequilibrado, eu posso entrar aqui. E aí a primeira coisa que eu coloquei e amarrado na conclusão de P é: você só vai fazer, computador, getQ se realmente P existe. Porque se P não existir, não faz sentido você procurar quem é o Q, beleza? Então, esse é o segundo passo, identificar quem é o Q. Essa função está pronta? Não está pronta, eu vou te mostrar ela mais adiante. Mas, agora que eu tenho P e Q, o que eu faço? Eu vou simplesmente verificar. Vamos olhar aqui, ó. Na nossa imagem aqui embaixo, eu tenho P e tenho Q. Se eu olhar o fator de balanceamento desse cara e eles forem iguais, quer dizer que eu estou diante de Q que rotaciona sobre P. No caso 1, beleza?
Então, é isso que eu vou fazer lá em cima. Ó. Se o fator de balanceamento de P for maior que zero e o fator de balanceamento de Q também for maior que zero, eu estou no caso mais e eu faço uma rotação. Essa função aqui está pronta? Ainda não, mas nós vamos construí-la mais adiante. Se não, se o fator de balanceamento de P deu menor que zero e o fator de balanceamento de Q deu menor que zero também, significa que eu estou diante do menos e faz uma única rotação. E eu vou chamar a função rotação única esquerda-esquerda. Aqui continua a mesma história. Eu vou verificar agora. Se o fator de balanceamento de P foi positivo e o de Q foi negativo, eu estou diante de menos e mais, chamo a função dupla rotação. Se não, dupla rotação também, que agora é mais menos, beleza? E essas duas aqui que eu vou deixar de exercício para vocês fazerem no trabalho prático aí, tá joia? Eu vou te mostrar tudo que envolve essa de rotação única. Então pronto, aqui a gente tem a nossa função executa balanceamento. Só que falta muita coisa ainda para ela estar pronta. Por quê? Porque ela depende, primeiro, do nó que entrou ou que saiu. Eu tenho que entregar aqui quem é o nó que entrou, qual que saiu. Outra coisa, ele depende da função getP, que nós não fizemos ainda, e depende da função getQ, que nós também não fizemos ainda. Então, o segundo passo que eu vou fazer agora é te mostrar a função getP. Então, tá aqui, ó. O que a função getP faz, pessoal? Ela nos informa qual é o nó dentro da minha árvore que desequilibrou. Como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, eu preciso, antes de chamar getP, chamar a função fator de balanceamento. Porque, na prática, o que vai acontecer é, eu vou etiquetar todos os nós com o fator de balanceamento e eu vou vir procurando quem tem mais 2 ou menos 2 ou valores acima desse aí, tá? Então, pessoal, como que a gente faz isso? Vai sair procurando o P para todo lugar da nossa árvore? Para uma árvore pequena até que vai, mas se você está trabalhando com uma árvore grande, não faz sentido você sair pesquisando de qualquer lugar da sua árvore. Nós temos um grande indício que, se o 31 entrou aqui, algum desbalanceamento vai acontecer nos ancestrais de 31. Não faz muito sentido procurar desbalanceamento aqui no 5, no 8, que está do outro lado da nossa árvore. Não tem nada a ver com o 31 que entrou aqui. Então, eu vou fazer um caminhamento nessa árvore, ou seja, eu vou percorrer ela a partir do meu item que entrou. Então, o 31 entrou, eu verifico o pai dele. Desbalanceou o pai dele? Desbalanceou o avô dele? Desbalanceou o bisavô dele? E assim por diante. Dá uma olhadinha aqui, ó. É isso que eu fiz aqui, ó. O nó que entrou, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pai dele e jogar dentro da variável pai. Enquanto o pai for diferente de nulo, por quê? Porque eu posso subir e chegar aqui no 10 e não ter mais ninguém que é pai dele, porque é o root. Beleza? Então, meu critério de parada vai ser enquanto o pai do pai do pai do pai for diferente de nulo, ok? E aí, o que eu faço? Calculo o fator de balanceamento para esse cara, beleza? Então, a historinha vai ser o seguinte, ó. Eu sou o 31, entrou. Quem é meu pai? É o 30. Calculo o fator de balanceamento dele, vai dar quanto? 1 menos 0 mais 1, beleza? O avô dele, 2 menos 1 mais 1. E assim por diante. Chega no bisavô dele, ó, 3 menos 1 mais 2. Encontrei o cara. Vamos ver aqui, ó. É isso mesmo. Ó. Enquanto o pai é diferente de nulo, eu vou calcular o fator de balanceamento para cada um desses caras. E eu confiro. O fator de balanceamento é maior ou igual a 2? Essa função aqui, pessoal, é o valor absoluto, tá? Porque aí se eu estiver tratando com menos 2 ou mais 2, vai dar certo também. Então, se eu achei um elemento que tem maior ou igual a 2, eu retorno esse cara, que é exatamente ele que está com problema. Ele é o elemento P, beleza? E para cada rodada eu faço pi recebe getPy, pi recebe getPy, e eu vou subindo nessa árvore aqui, ó, beleza? Até encontrar alguém cujo fator de balanceamento é maior ou igual a 2, eu retorno ele. Pronto? Só que, de novo, eu não tenho a função getFator de balanceamento. Eu estou supondo que ela esteja pronta. E por isso agora nós vamos partir para ela, que está logo aqui embaixo. Ó.
get fator de balanceamento. Como que esse negócio funciona, Zé Rui? Funciona exatamente como a teoria nos ensinou. Eu vou simplesmente ir nó por nó calculando a altura da subárvore direita menos a altura da subárvore esquerda para cada nó. Ou seja, igual nós fizemos no desenho aqui, ó. Como que eu calculei esse fator de balanceamento? A altura da direita menos a altura da esquerda. Desse cara aqui, a altura da direita menos a altura da esquerda. E assim eu fui subindo. Então, olha o código aqui como que é simples. Ó. Eu tenho um determinado nó qualquer. E aí eu crio aqui algumas variáveis só para ficar mais enxuto o meu código, que vai ser a minha subárvore esquerda e a minha subárvore direita, deste nó aqui. E aí eu vou perguntar, se subárvore esquerda é diferente de nulo, eu calculo a altura dela e guardo dentro de HESC. Beleza? A mesma coisa agora eu faço para a subárvore direita. Se ela é diferente de nula, eu jogo aqui dentro da variável H direita. No final, eu simplesmente faço o fator a altura da direita menos a altura da esquerda. Exceto no nó, porque agora o meu nó ele tem um campo fator. Assim, eu consigo guardar essa informação em todos os nós que eu já tiver calculado. Beleza? E só para efeito de retorno dessa função, eu retorno o fator também, ok? Então perceba que o fator de balanceamento é muito simples, é do mesmo jeito que a gente faz na cabeça, a gente faz aqui também no código. Faz a subárvore direita menos a subárvore esquerda, beleza? De novo, pessoal, criamos uma dependência agora de getAltura. Aí vale aqui o comentário que eu sempre gosto de fazer, né? Na verdade é o seguinte, né? Muitos alunos me perguntam, professor, mas nós não estamos criando muitas funções, não? Esse negócio não está ficando complicado demais, não? Não, a resposta é muito clara. Não pense que criar novas funções seja algo ruim para o seu sistema. Pelo contrário, vai deixar o seu sistema ainda mais organizado e mais coerente com a sua teoria, que é o que nós vimos. Então vamos lá, pessoal, vamos ver o próximo método aqui, que é o getAltura. Esse método getAltura eu peço bastante atenção. Por quê? Porque muitos de vocês têm dificuldade na hora da recursividade. O processo em si não é difícil, o código também não é. Porém, na hora que entra a recursividade, muitas vezes vocês se perdem nesse processo. Por isso eu fiz aqui um slide que eu quero mostrar que fica mais fácil a gente ver passo a passo, vendo no código também onde que nós estamos indo. Vamos lá? Então tá aqui, pessoal. Essa é a função getAltura. De forma geral, o que é calcular a altura de um nó? É você ver a distância desse cara, que é um nó, que é uma raiz, por exemplo, até o nó folha de maior altura dele, de maior nível. Então, como que é o processo que a gente faz? A gente conta, ó, 1, 2, 3, beleza? 3 níveis aqui, 3 níveis aqui, para que a gente consiga calcular o fator de balanceamento. 3 menos 3, 0. Só que aqui eu estou no processo de definir qual é a altura dessa subárvore. Qual é a altura dessa subárvore aqui? Então você concorda comigo que se eu fizer uma estratégia errada aqui de não conferir todo mundo, eu posso, por exemplo, só descer aqui, ó, sempre à esquerda, né? E chegar aqui que a altura desse lado aqui é 2. Não, não é, porque se eu tivesse descido para o outro lado, eu teria chegado na altura 3, que é o de fato que ele faz. Então, na verdade, quando eu desço aqui, eu tenho que descer para todas as profundidades ao mesmo tempo. Eu tenho que descer para o lado direito e para o lado esquerdo de cada nó. E aí, eu verifico, olha, quem é maior desse lado? É maior essa profundidade aqui ou essa profundidade aqui? É isso que esse código faz. Para cada nó, ele manda meio que um representante dele para a direita e outro para a esquerda, verificando qual é a profundidade desse lado, qual é a profundidade desse outro lado. O que ganhou vai ser a profundidade desse mais um, que é o que nós estamos pensando no cara acima, beleza? Então vamos ver aqui esse código funcionando. Ó. Eu quero saber a altura do 30. Então eu entro aqui com a minha função com o nó 30 e verifico. O nó é igual a nulo? Se o nó for igual a nulo, eu vou retornar uma altura igual a 0. Vocês vão entender por quê? Porque eu sempre somo 1, né? Porque a gente falou na teoria que a altura da raiz é 1. Então, eu vou retornar 0, porque ele vai juntar depois lá na frente com mais 1 aqui ou aqui, e vai dar sempre 1. Uma bolinha sempre tem a altura 1, tá?
Então vamos lá, se for igual a nulo ele vai retornar a 0. Se não, ele vai descer para a subárvore à esquerda, é muito parecido com o percurso em árvore, tá gente? Só que agora tem mais significado. Eu vou chamar de novo o getAltura, de forma recursiva. Se é recursiva, eu vou empilhar essa função em cima dela de novo, entregando aqui agora o nó igual a 20. Perceba que a minha linha de comando está lendo exatamente aqui no cabeçalho ainda, ó. E o processo recomeçou. Então, ó, 20 é nulo? Não, não é, então ele vem para cá e vai fazer o quê? Ele vai chamar getAltura, passando a subárvore à esquerda dele, que é o 15, e empilha de novo. Mesma coisa, 15 é igual a nulo? Não, não é, então ele vem para cá e desce para a esquerda, certo? Chama getAltura, passando a subárvore à esquerda. Essa subárvore à esquerda é nulo, mas mesmo assim ele vai chamar essa função de novo. Eu vou fazer uma vez só, tá? Então, ó, chamei aqui passando nulo, ele vai entrar aqui, ó, nó igual a nulo, retorno 0. Se eu retorno 0, essa função termina e eu volto para cá. Então, ó, o retorno dessa função aqui foi 0, então h à esquerda 0. E agora eu chamo quem? Para a direita. Então eu chamo getAltura para a direita de 15. De novo, é nulo. Se é nulo, eu entrego aqui, caio nesse if aqui, ó, que vai retornar 0. Então até fiz no desenho, né? Ele retorna 0. Então, 0, 0. H à esquerda é maior que h à direita? Não, não é, porque os dois são 0. Então, ele vai fazer o quê? A altura da direita mais 1, que é o 0 mais 1. Então, ele retorna para o 20 que a subárvore dele à esquerda tem a altura 1. Entenderam? Agora, esse processo vai só repetindo até chegar lá em cima. Vamos acompanhar aqui, ó. Perceba que essa pilha de execução tem 3 funções empilhadas aqui, ó. 1, 2, 3 aqui embaixo, ó. Essa aqui vai morrer agora, ó. Desempilhou, saiu fora. Então eu volto onde eu parei. Eu estava parado aqui, que eu tinha descido para a esquerda do 20. Agora então eu vou descer para a direita do 20, que é o 27. E aí o mesmo processo. O 27 vai abrir outra função por cima, vai verificar se é igual a nulo. Não é nulo, ele desce para a esquerda chamando o 22 agora. Empilha uma quarta função por cima. Gente, isso aqui é recursividade, igual vocês viram percurso em ordem, pré-ordem e pós-ordem. De novo, ele desce para a esquerda é nulo, nós já vimos que vai retornar 0, desce para a direita, vai retornar 0 também. 0 é menor que 0? Não, não é, então eu retorno 0 mais 1, vai ser 1. Desempilho. Volto no 27. O 27 recebeu como resultado isso aqui igual a 1. Agora ele vai descer para a direita, só que na direita dele é nulo. Se é nulo, a gente sabe que ele retorna 0, então está aqui, esqueci de colocar aqui, ó, retorna 0. E aí eu pergunto, a altura da esquerda é maior que da direita? Sim, né, porque é 1 contra 0, então aqui vai dar 1 mais 1, 2, eu retorno 2 para esse cara de cima que é o 20, beleza? Então olha só que legal, agora está fazendo sentido, ó. Ele mandou um representante dele descer para esse lado, achou a altura 1. Ele mandou um outro representante dele descer para esse outro lado, achou a altura 2. Então, olha só, a altura da esquerda é maior que a da direita? Não é, então, ele pega o maior deles, que é a direita, mais 1, que então é 2 mais 1, 3. Eu falo lá para o 30 que desse lado esquerdo dele tem a altura 3. Exatamente, funcionou certinho, olha aí. E agora eu faço o mesmo representante, o mesmo processo para o lado direito aqui e eu não vou fazer de novo, tá? Mas a gente sabe que também vai retornar 3 e aí eu tenho esse ponto aqui, ó. Esquerda é maior que direita? Não, não é, então porque tanto faz se ele pegasse um ou outro, né? Ele vai retornar aqui, ó, direita mais 1, ele vai retornar que a altura dessa árvore inteira é 4. Então funcionou perfeitamente. Beleza, pessoal? Perceba que o método getAltura ele é simples. O que confunde a cabeça de vocês muitas vezes é esse empilhar e desempilhar funções. Só que eu faço sempre questão porque aqui você consegue aprofundar bem em recursividade e em árvore também, beleza? Por isso, se for necessário, volte nesse pedaço quantas vezes for preciso até dar aquele estalo. Ah, agora eu entendi esse negócio de recursividade. Não é só lá para calcular o fatorial, coisa bobinha que a gente fazia lá em Aedes 1, não. É para resolver problemas sérios e grandes,
que vem a calhar a recursividade, beleza? Então pronto, voltando aqui para o nosso material que nós estamos seguindo, né? Aqui está o método getAltura que eu deixei para vocês, que foi o que eu fiz o rastreio, e agora ficou faltando só o getQ. O método getQ é um dos mais simples que nós temos, uma vez que nós já conhecemos o elemento P, certo? Então, eu te pergunto, se você está diante desse cara aqui, que é o P, quem que é o Q? Ignora que eu já mostrei aqui quem que é, mas pensa comigo. Se o fator de balanceamento dele deu positivo, significa que ela está pesada para o lado da direita. Se ela está pesada para o lado da direita, pensa numa sacolinha, né? Desequilibrou para a direita. Então, para onde que ela vai descer? Para o lado direito. É óbvio isso, certo? Então, o Q vai respeitar o fator de balanceamento. Então, olha só o que eu pensei. Olha como que é simples. Se o fator de balanceamento de P for maior do que zero, garantidamente, o Q é quem? É o filho direita de P. Se não, se tivesse dado menos 2, então o Q seria o filho esquerda de P. Beleza? Simples assim. Você pode testar agora para todos os outros casos que você vai ver que vai funcionar. É ou não é muito simples? Muitas vezes o problema parece complicado, mas basta você colocar no papel o desenho que você vai ver. Opa, se é mais, sempre vai descambar para cá, para a direita, sempre vai pesar para cá. Se fosse negativo, ele ia descambar para o outro lado. Ou seja, o peso foi colocado do outro lado. Né? Não é isso que a gente combinou? De que lado que entrou o 31? Desse lado aqui. Então, como que eu sei que ele entrou desse lado aqui? Porque ficou mais pesado para a direita, deu mais, deu positivo. Se tivesse dado negativo, com certeza o novo item teria sido colocado desse lado aqui. Fechou? Então pronto, agora sim nós podemos construir a nossa função que faz a rotação esquerda-esquerda. Até que enfim, né? Agora que nós já temos fator de balanceamento, altura, getP, getQ e assim por diante, né? Agora nós podemos fazer essa função aqui. Essa função, você vai perceber que ela também não tem nada de difícil. O difícil é preparar quem é P, Q, altura. Concorda comigo? Que não é difícil, mas foi trabalhoso fazer isso. Então, eu vou olhar para o processo. Ó. Se eu rotacionei Q sobre P, o que vai acontecer? No final da história, se você for seguindo passo a passo aqui, você vai chegar nisso. Ó. E aí, eu vou te convidar a olhar o quê? O início e o fim, para a gente ver se tem algum padrão desse negócio aqui. Então, vamos lá. Como que a gente vai pensar para resolver esse problema aqui? Eu sei que para rotacionar no desenho, é só eu levantar esse Q aqui para cima e sair fazendo os ajustes que eu vou chegar nesse desenho final, certo? Então, eu vou te convidar a começar por aqui. Ó. O que aconteceu depois da rotação? Olhar só para o início e para o fim. O P, que era pai de Q, virou agora um filho à direita de Q. E isso aqui vai acontecer sempre. Sempre vai acontecer de P virar um filho à direita de Q. E outra coisa que nós podemos observar, o 17, que era filho direita de Q, passou a ser filho esquerda de P. Isso também vai acontecer sempre. Então, nós acabamos de chegar em dois pontos que não vão mudar. Então, ó, P vai ser sempre filho à direita de Q após a rotação e o 17, que eu estou chamando aí da letrinha A, tá? Só para a gente facilitar na hora do código, o 17 vai ser filho à esquerda de P. Só que, cuidado, cuidado, isso só vai acontecer quando você tiver com esquerda, esquerda, menos, menos, beleza, pessoal? Só que tem um porém aqui também, ó. Nós estamos tratando como se fosse o P a raiz. Olha essa imagem aqui, ó, em que o P não é a raiz. O que muda nessa história? Eu fiz o desenho igualzinho de propósito, tá, gente? Coloquei aqui umas bolinhas azuis aqui agora e branca, para vocês verem que essa parte aqui de cima, 29, 38, 32 e 45, ficou intacta, tanto com antes quanto depois. Mas, na hora que nós estamos codificando, você concorda comigo que se o Q passou a ser pai de P, então o cara que era pai de P vai passar a ser pai de Q. Dá uma olhadinha aqui, não é isso? Então só falta isso aqui para a gente fechar a questão.
Assim, o que a gente faz? Eu faço com que o pai de P aponte para Q e Q aponte para o pai de P, que era anteriormente. Olha como que fica o código aqui agora, ó. Vou tentar fazer uma gambiarra aqui, ó, de colocar tudo na mesma tela. Então, a rotação única para acontecer precisa do nó P e do nó Q, certo? Então, o primeiro passo é, eu vou armazenar numa variável quem é o pai de P. Por quê? Porque eu vou precisar dele depois para falar que esse pai de P vai ser o pai de Q, tá? E o nó A vai ser esse cara aqui, o 17, ó, que é o filho direita de Q, que a gente viu também que ele vai virar filho esquerdo de P. Então, essas duas linhas aqui eu só estou preparando e guardando uma variável para não perder essas referências. Depois, a gente viu que esse desenho final acontece o quê? Ó, o Q, filho direito dele, passa a ser o P. Então, ó, Q, 7 dir, recebe P. E aí, o A vai ser filho à esquerda de P. Então, ó, P, 7 esquerda, recebe A. Pronto. Aqui a gente fez exatamente como nós estamos vendo nesse desenho aqui, ó. Agora, para que isso aqui fique consistente, continuando na árvore que ela faz parte, eu tenho que pegar o campo pai de Q e apontar para o 29, que era o pai de P. Por isso que eu dei esse nome aqui, ó. Então, é exatamente isso que eu vou fazer, ó. Q, 7 pai, seta o pai de P nele. Pronto. Não é muito simples quando você está vendo no desenho? Agora eu preciso fazer o seguinte, que o pai de P, que é o 29, aponte para Q. Só que eu preciso saber, né, se o Q é filho à direita, esquerda ou filho à direita de 29. Por isso eu faço, se o ID de Q é maior do que o pai, ele vai estar à direita. Nesse caso aqui, o ID de Q é menor que 29, então ele vai estar à esquerda. Fechou? Beleza? Assim, a gente finaliza essa rotação de esquerda-esquerda. Como que ficaria a rotação direita-direita? Tá aqui, ó. É a mesma coisa, só que ao contrário, né, gente? Ó, agora a imagem ela é espelhada, então você pode olhar aí com calma que aonde era esquerda virou direita, aonde era direita virou esquerda. Só isso que mudou. Beleza? E assim, pessoal, a gente finaliza aqui a função que faz única rotação esquerda-esquerda e direita-direita. Para fazer essas duas funções, nós precisamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 funções. Então, o exercício, que é o trabalho que eu deixei para vocês, é fazer a dupla rotação. Porém, eu já te dei o código pronto, já te dei o getP funcionando, já te dei o fator de balanceamento funcionando, já te dei o getAltura funcionando. Então agora é só você estudar esse código e botar em prática junto com a sua dupla para construir essa função. Não tente fazer sem olhar na teoria antes, sem fazer um desenho, porque senão você vai ter problemas desnecessários. Beleza, pessoal? Então, se você gostou dessa aula, dá um joinha pra gente, compartilha com seus colegas e não deixe de estudar esse código, pessoal. Até a próxima, valeu!